Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus amados e queridos amigos do canal, quando a gente iniciou esse trabalho aqui, a gente não veio com a proposta de trazer respostas. Tanto que o meu canal é Em Busca da Verdade. Tá? O gnóstico, Em Busca da Verdade. Eu sou um buscador. E as minhas buscas eu trago para cá, para o canal, para compartilhar com vocês. Ok? Se eu tivesse resposta para tudo, eu acho que nem estaria fazendo o canal porque não haveria necessidade. Tá? No entanto, a gente precisa compartilhar com as outras pessoas as iluminações, as descobertas que a gente faz, não de modo, uma intuição, um ser falou comigo, ainda que isso aconteça comigo também, mas eu procuro estudar, ler, pesquisar, ir atrás de informação. Estão entendendo? Aqui não se trata de um canal misticista, espiritualista, um canal, e nem tem a intenção de fazer com que alguém deixe de crer em Deus, em Jesus Cristo, etc. Não. A minha intenção é que, ao contrário, você ultrapasse os limites dessa crença nesse Deus que enfiaram dentro da nossa cabeça e consiga enxergar algo maior. Tá? Então, nessa nossa busca, tem algumas atenuantes, que é a gente fazer história comparada. O que é história comparada? É a gente pegar o mito sumério, tá? O mito gnóstico, o mito bíblico, o mito cananeu, assírio, enfim. Você pega isso aí e você começa a fazer comparações. Uma espécie de sincronicidade. Para você encontrar um meado ou uma linha que a gente vai puxando para a gente chegar à verdade. Eu temo que a verdade, pelo que eu já tenho lido, ela é assustadora, ela é aterradora. Mas ela é a única fonte que a gente tem para a gente acordar, porque senão nós vamos padecer muito. Por quê? Porque eu já disse para vocês que nós estamos no meio de uma guerra, né, entre enlilitas, enquitas, cainitas e por aí vai, porque ao todo são 12 raças humanas. Estou falando de raças humanas. Alguém pode questionar, mas não pode ser dito raça, só pode ser dito raça humana, não pode ter várias raças humanas. Claro, se nós seguirmos as lógicas do sistema, nós vamos continuar reproduzindo exatamente isso. Mas não foi isso que aconteceu no início, não. O encontro de diversos fósseis está mostrando, tá? Por exemplo, o encontro dos neandertais, os dinossovanos, né? O Homo de Dinossova, até que enfim a palavra saiu, tá? O Homo de Naled, enfim, isso vai mostrando que eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né, que o gênero é Homo e a espécie é Sapiens, mas quantas espécies tiveram do gênero Homo? Muitas, ok? E fora isso, houve vários grupos que foram surgindo ao longo do processo, tá? Desde os adamitas, dos enquitas, enlilitas, ok? E uma série de sucessão de outros seres não humanos que fazem parte do organismo Terra,
do universo Terra que estiveram aqui antes mesmo dos humanos. Ok? Ainda que seja muito difícil de entender, e não pensem que é fácil para mim também fazer esse entendimento, porque eu tenho que fazer um relacionamento lógico dentro da minha cabeça para tentar encontrar palavras para falar a vocês, já que não é tão simples lidar com isso. Os outros canais por aí, você vê os camaradas ficam falando aí de ET, aí tem gente que muda de ET, já vai começar a falar de golpe, de não sei o quê, entra em tudo quanto é assunto. Tem um rapaz aí que, nossa, ele está mais perdido do que segue em tiroteio. Não é? Aí, antigamente criticava Ratanabá, agora defende Ratanabá, sabe? É esse tipo de pessoas que vão para onde está dando like. E o assunto mais gostoso hoje em dia para dar like é política. As pessoas adoram. Fofoquinha, conversinha, videozinho, né? E eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nesse joguete, porque esse joguete aí, que alguns aí metido a religiosos, eu sou um desperto, sou um acordado, eu não sei o que, é um monte de gente manipulada pela esquerda, pela direita, pelas religiões. Esse povo todo é um nojo. São também marionetes na mão dos grandes controladores do mundo. Nós temos que sair dessa porcaria de ilusão, tá? Isso não quer dizer que você tem que abandonar o seu convívio social, a sua sociedade, não. É porque você tem que olhar as coisas como elas são e ver como elas são, por mais difícil que seja. Não, as coisas vão melhorar, sabe, gente? Não tenham ilusão que o país vai melhorar não em função de um governo, mas vai melhorar porque o povo quer que melhore, os grandes querem que melhore. Sabe por que eles querem que melhore? Porque o Brasil vai ser o grande refúgio no futuro. Não tenham ilusão disso. A mudança do campo eletromagnético da Terra e todos os eventos sucessivos a isso vão trazer enxurrada de gente para esse país. Esse país precisa se tornar rico e próspero para aguentar a chegada de pessoas. Tá? Não se iludam que por trás desse discurso, de tudo que tem por aí, tem interesses bem maiores do que você ouve os comentaristas de televisão falarem, porque eles falam para manter o emprego deles, ok? Eles são pagos para dizer aquilo que eles dizem. Eles não querem perder o emprego, como eu também não quero e nem você quer, ok? Dito isso, vamos seguir? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre os arcontes. Eu vou pegar esse texto aqui. Muito interessante esse texto, tá? Porque ele vai falar um pouquinho mais assim. Eu vou pegar aqui dizendo o seguinte, ó. Vou pegar bem daqui, tá? Para que a gente... aqui. Além disto, olha aqui, ó, tá? Tá aqui. Além disto, os videntes gnósticos afirmaram que os parasitas alienígenas da mente que se intrometem sobre a espécie humana originaram-se junto com o sistema solar antes que a própria Terra surgisse, ou seja, antes que a deusa galáctica, Sofia, se transformasse em seu corpo terrestre e materno. Tá? Eu vou explicar isso aqui. O termo arconte, esse termo arconte, vem da raiz grega arcai, que quer dizer anterior, antes, no início. Ou o principal, o primeiro. Tá? Isso aqui tem muito a ver com essa palavra aqui, ok? Tá? Arcai, tá? E argue.
princípio, primeiro, principal, tá? Governante, substância primordial. Você vai perceber ao longo dos meus vídeos, não fique apavorado, ao longo dos meus vídeos, você vai ver que eu trago aqui várias informações de várias escolas gnósticas e tento mostrar que o que está acontecendo no nosso plano, não planeta, no nosso plano existencial de realidade, tá? É algo que, diríamos assim, é algo que não tem como impedir. E eles sabem que não tem. E eu sei que eles estão assistindo meus vídeos. Vocês acham mesmo que eles não têm conhecimento do que a gente produz? Eles não têm como impedir. Eles não têm como impedir as futuras descobertas que vão ser feitas. Novos materiais vão surgir, novos escritos vão surgir. Vai ser algo impactante. Né? E muitos de nós estaremos aqui para ver isso acontecer. Então não precisa se assustar. Né? Mas quem são os arcontes? Quem são os arcontes? Né? Vamos lá. Então, os arcontes foram seres criados a partir de Sofia. Tá? Mas o primeiro ser que surge a partir de Sofia, tá? Então vamos lá. A partir de Sofia, o que é que surge? Qual é o primeiro ser que surge? O chamado Pró-Arcon. Tá? O primeiro arconte. Que vai ser conhecido como Demiurgo. Ok? Então, vamos entender isso aqui para a gente não ficar perdido. Olha só. A Sofia, com a queda de Sofia, quando ela sai do pleroma, preste atenção, ela sai do mundo da luz. Assista outros vídeos que você vai entender um pouquinho. Ela se choca com o caos. O caos não é como a gente entende hoje. O caos era a substância primária, era a substância inerte. Tá? Esse choque faz com que ela gere, né, um ser chamado Pró-Arcon, ou o primeiro arconte, ou o Demiurgo. Por quê? Porque ela quis gerar esse ser. Ela abriu um espaço dentro dela mesmo, onde a fonte não estava. Por quê? Porque os aeões eram livres, como você e eu somos livres. Todo ser no universo tem liberdade, ok? Liberdade. Liberdade essa que é um pouco condicionada por situações. Ok? Então, a questão de que os arcontes, os aeons eram livres, eram. A Sofia achou que ela queria gerar independente da sua contraparte. Então ela gerou um ser deficiente. E este ser deficiente, que vai receber o nome de Aldabaoth, Samael, Saclas, tá? Que é o mesmo Lúcifer, que é o mesmo Javé, Brahma, esse pessoal tudo, gente, eles são uma única consciência. É preciso as pessoas pararem de achar que Enlil é uma coisa, Javé é outra, Yaldabaoth é outra, não sei quem mais é outra, porque essas pessoas elas querem ficar fazendo fatiamento porque elas não conseguem conceber a ideia de que
se está falando dos mesmos seres. E é os mesmos seres. Os arcontes são os mesmos Anunnaki, os mesmos Elohim, os mesmos Viracochas, os mesmos... são os mesmos seres. É certeza disso, Robson? Não, não é certeza. Mas pelo que eu pesquiso, pelo que eu tenho estudado até agora, não me mostra que esses seres são seres diferentes. E todos esses seres são aquilo que hoje nós conhecemos como aliens, como extraterrestres, que não estão em exoplaneta, eles estão em galáxias há milhões e bilhões de anos-luz, dá nojo essas coisas. Vocês já viram agora a imagem da criatura lá nos Estados Unidos, lá, Las Vegas? Se aquilo é verdade, observe aquela criatura. Aquela criatura lá, gente, não é assustador. Aquela criatura está tão assustada quanto nós. Aquela criatura não sabe por que existe. Aquela criatura não tem princípios espirituais como os humanos têm. Eles são seres puramente psíquicos. E como o universo está colapsando, tá? Deixa eu mostrar isso aqui. E como o universo deles, tá, está colapsando, tá? Esses seres, antigamente, eles passavam com muita facilidade, eles vinham aqui na Terra e tal. Agora estão tendo muita dificuldade para fazer isso. Mas vejam só, os seres humanos estão facilitando muito para que eles façam isso. Então, não vá se assustar. Eles não vão fazer controle da Terra da maneira como muita gente imagina. Eles vão chegar aqui e escravizar os humanos. Os humanos já são escravos. Ah, Robson, será? Será não. É verdade. Quando Jesus veio à Terra, Jesus veio para abrir os olhos do pessoal para falar sobre os arcontes. Mas pegaram os evangelhos que ele falava sobre os arcontes, esconderam, queimaram. E colocaram um Jesus completamente diferente para se adaptar à religião judaica. Mesmo o judaísmo não reconhecendo que ele não é o Messias. Ele não é o Messias, mas ele não nega que ele existiu. Ok? Seria esperar dos judeus que eles reconheçam Jesus como Messias o pior dos absurdos. Né? Porque eles querem apresentar o Messias deles. Certo? Então, Jesus é um extraterrestre? É. Entenda como você queira. Mas Jesus é um extraterrestre. Ele é um aeon. Ele só não é um arconte. Tá? Acho. Não adianta as pessoas fugirem disso. Então, a horda de arcontes surgiu em uma região dos braços aspirais galácticos antes da formação da Terra. Isso aqui, minha gente, é texto de artigos que as pessoas estão fazendo e fazendo suas reflexões. E eu coloco aqui no canal, tá? Para levantar questionamentos. Parte disso eu acredito, parte disso eu questiono. Ok? Não pense que tudo que eu leio aqui eu digo, olha, isso aqui é 100%. Não. Tá? Essa região era uma espécie de zona de fratura produzida pelo impacto da luminosidade plasmática de Sofia ao mergulhar do núcleo galáctico, tá? Pleroma, para
a materialidade relativamente densa dos braços aspirais. E aí tem uma palavra que chama-se kenoma, que é o esvaziamento. Então, como é que ela chega, a queda de Sofia acontece? Ela cai, tá? Ela faz uma fratura plasmática ao mergulhar no núcleo galáctico. E eu não sei se vocês já repararam, mas quando o céu está bastante estrelado, quando a gente vê assim a chamada Via Láctea no céu, você repare bem naquele amontoado, aglomerado de estrelas, de luzes, você vai ver que parece muito uma rachadura. Tá? Você parece que ali houve uma fratura. É como um vidro de carro estilhaçado. Ok? Só estou falando isso para fazer comparação. Eu não estou dizendo que lá é o céu, é a abóboda, sabe, a abóboda de cristal, a abóboda não sei do que. Estou falando isso. Estou falando que parece exatamente isso. E é que está sendo dito aqui pelo escritor, é exatamente essa história, tá? No núcleo galáctico, né? Para a materialidade relativamente densa dos braços aspirais, tá? Aqui ele está falando referente ao nosso sistema, à nossa galáxia. Sofia permitiu que os arcontes estabelecessem um habitat para si próprios naquela área chamada estereoma. Tá? Esta foi a simulação da realidade virtual da região plerômica de emanações fractais, o reino dos deuses galácticos no núcleo. Os aeons, mas era uma imitação mecânica sem vida. Então, o que aconteceu é que Sofia acabou. E os arcontes e o demiurgo criaram algo que parecia o original, mas era só o similar. Tá? Era só o similar, não é o verdadeiro. Os arcontes não podem criar, mas apenas imitar. Eles não produzem o estereoma dos relógios celestes por sua própria inteligência e intenção. Eles simplesmente agiam como um drone, executando o design ou desígnio emprestado às suas mentes pelo Aeon Sofia. Assim, antes do momento da evolução cósmica em que surgiu a Terra e surgiu a vida humana neste planeta, o estereoma do arconte já estava construído, tá? Ou estereótipo do arconte, né? Em plena atividade. Aí, vamos aqui, tá? O autor está dizendo coisas aqui muito interessantes, vamos entender, ó, tá? Coisas que são tremendas, tá? Sofia produziu a Lua para colocar um limite em suas atividades, estabelecendo assim um regime mecânico, aparentemente artificial, de momentos e medidas. No apócrifo de João, tá? Se diz que a Lua é mais velha que a Terra. É uma hipótese recente apoiada por muitas evidências convincentes e algumas interferências, tá? O céu arcôntico, o céu dos arcontes, compreende o nosso sistema solar exclusivo de Terra, Lua e Sol. Tá? Veja bem, nosso sistema solar, ok? Então, o que é o nosso sistema solar?
As pessoas perguntam, bem, o que é que nós vamos falar? O escritor aí está dizendo que os arcontes estão limitados ao nosso sistema, a Lua e o Sol. Tá? A Lua e o Sol. Não. Eles não estão limitados à Lua e o Sol, eles estão limitados até, certo, os anéis de Saturno. Eles estão ligados até os anéis de Saturno. Saturno é aonde está o maior centro de controle dos arcontes. Ok? Então, eles estão nessa esfera. Tá? E aí você vai perguntar para mim, Robson, e por que não se encontra eles, não se vê eles, não se consegue vislumbrar eles? É porque eles estão numa área chamada moroncial. Aqui é a parte densa da Terra, e depois ela vai passando por um processo que ela vai sendo um aspecto moroncial, que é semimaterial, e o aspecto fractal. Então, fractal, moroncial, material. Então, o nosso sistema solar, ele é um sistema profundamente denso, um núcleo denso, mas existe aspectos da morôncia e do fractal. Então é por isso que os arcontes não conseguem ser vistos. Mas eles têm poderes, tá? E eles têm corpos pré-biológicos, tá? Orgânicos. Vamos parar com essa bobagem de achar que os seres não são orgânicos. Os dimensionais, olha, os dimensionais vivem e tal. Não, os seres que existem fora dos pré-biológicos são os fractais. E os fractais, mesmo os fractais, são orgânicos. Tem corporeidade. Vamos parar de inventar seres que não têm corporeidade, seres etéreos. Não vamos confundir fractais, tá? Com, diríamos assim, com seres fantasmagóricos, né? Porque às vezes as pessoas confundem. A similaridade fractal é uma coisa, né? Espectrais são outra. Eu vi um espectro. Um espectro é um ser que aparentemente não tem corpo orgânico. Aparentemente. Né? Mas eles existem. E eles podem causar dano às pessoas. Por quê? Porque eles têm organicidade, fisicalidade, tá? Para isso. Tá? Então é bom a gente entender esse aspecto. Tá? O que ele diz aqui? Que formam uma dinâmica de 3 corpos de propriedades. Ele está se referindo a Terra, Lua e Sol. 3 propriedades autônomas e cooperativas conforme o firmamento da teoria de Gaia. Tá? Existe aí uma teoria chamada teoria de Gaia que fala sobre esses aspectos. Tá? Tal é a assombrosa afirmação da astrofísica agnóstica. Tá? Da astrofísica agnóstica. Existe uma astrofísica agnóstica que analisa o aspecto astrofísico a partir da gnose. A história da visão sofânica, tá, apresenta uma interpretação completa, coerente da origem do mundo e da origem humana, da cosmogênese e da antropogênese. Isso nos diz que o projeto genômico humano, Anthropos, tá, foi projetado no núcleo galáctico, mas os arcontes surgiram nos braços aspirais devido a um evento estranho, antes que a variedade
humana tivesse tempo de ser semeada em um planeta e emergir. No Evangelho de Filipe diz o seguinte: o sistema do mundo em que habitamos foi criado devido a um erro, uma anomalia. Então, nós estamos em um planeta que foi criado a partir de uma anomalia, tá? Se você prestar atenção na nossa galáxia, você verá que o centro da galáxia tem uma luminosidade muito grande, né? Você observou? Tá? Então tem uma série de... Eu já postei aqui que eles encontraram a borda da Via Láctea. Eles encontraram a borda, uma parede de gelo nos limites do sistema solar. Uma parede. Tá? Uma parede. Isso é notícia, isso não é fake news, não. Depois eles disseram que encontraram o quê? As bordas do sistema solar. As bordas da Via Láctea. Tá? Agora imagine. Nós estamos dentro da Via Láctea. Tá? E a galáxia, a nossa galáxia é grande. E no centro dessa galáxia tem um forte brilho, uma luz muito grande. Tá? Então você imagina que, segundo esses escritos aqui, esse escritor desse artigo, os arcontes surgiram aonde? Nas aspirais da Via Láctea. Tá? É a tese, é a teoria dele. Tá? Eu estou apenas reproduzindo isso aqui a título da gente se informar. Ok? Então, o Evangelho de Filipe diz que o sistema do mundo em que habitamos foi criado devido a um erro ou uma anomalia. Esta é talvez a frase concisa mais famosa da compilação de Nag Hammadi, um comentário sensacional para dizer o mínimo. O total, precisamente, precioso em termos cosmológicos. A anomalia foi o mergulho de Sofia do núcleo pleromático, produzindo uma zona, tá, de fratura, onde os arcontes, que são, ele chama aqui de arcontes ciborgues, semelhantes a gafanhotos, surgiram por geração espontânea, exatamente como mostrado na abiogênese de insetos ácaros, de Andrew Cruz, em 1837, relatado pela Royal Society, pela Royal Sociedade, e replicada por Michael Faraday, né? Faraday. Tá? Sofia fornece aos arcontes um mundo virtual. Deixa eu subir aqui um pouco o texto. Está bem aqui, ó, que eu estou lendo. Tá? Então, o que ela vai fazer? Sofia fornece aos arcontes um mundo virtual semelhante ao da Disney para habitar. Mas, como diz o texto do corpo, né, de Nag Hammadi, o senhor arconte e Aldabaoth, né, olha o que é Aldabaoth, por causa do poder da luminosidade que possuía da luz de Sofia, quem possuía? O Proarcon, o Demiurgo. Tá? Ele se autodenominava o único Deus e não obedecia ao lugar de onde vinha.
está escrito no Apócrifo de João. O Apócrifo de João, para quem não conhece, tá? É exatamente este livro aqui, tá? Que eu li, tá? Dizendo para vocês exatamente isso, tá? Esse livro aqui é publicado pela Garbalux, tá? Editora Garbalux, vocês podem pedir o livro. Não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro. O livro é excelente, tá? Vocês vão encontrar lá e vocês vão poder ver toda essa história, inclusive da visão cosmológica que os gnósticos tinham, ok? Certo? O sucerano alienígena desmente assume uma forma reptiliana, do grego dragon, tá? E veste uma máscara de cabeça de leão, representando a usurpação de autoridade e sua preferência por trabalhar através das linhagens reais, dinásticas e de sangue. Olha aqui. Ok? O que Demiurgo faz, meu querido? Ele resolve, ele tem a forma de dragão. Nós já falamos isso aqui também. Ok? Tá? Provavelmente o Deus do Antigo Testamento seja exatamente um dragão, que uma pessoa, que por que cabeça de leão? Cabeça de leão não é porque ele tinha uma cabeça de leão, um corpo de serpente. Era porque ele achava que ele tinha autoridade, poder, força. Ele era o... né? Eu sou Deus e não há outro, ele diz no Antigo Testamento. Né? Não terás outros Elohim diante de mim. Não te dobrarás a eles e nem lhes prestarás culto. Ele é este ser, ele é o Javé. Ele é o Enlil vingativo que resolveu, segundo as tabuletas da Suméria, destruir os humanos com o dilúvio. Matar todo mundo. Fazer reset. Ok? A mesma narrativa que se encontra na Bíblia, capítulo 6. E para justificar a destruição dos humanos, eles vão contar a história dos Nephilims, quando os Benei Elohim, os filhos dos deuses, desceram do céu, tomaram para si esposas, mulheres não qualquer uma, mas mulheres bonitas, mulheres que estavam ovulando e mulheres que tinham raça de sangue adamita. Ok? Não é uma tolice. Por quê? Porque eles queriam constituir uma raça de sangue puro. Então, portanto, os Nephilim são resultado dessa relação dos Benei Elohim, dos filhos dos deuses, com as mulheres humanas. Você deve estar se perguntando, bem, então os Benei Elohim, os filhos dos deuses, seriam seres, ok? Comparado ao que os sumérios vão chamar de Zigigues. Os Zigigues eram, parece, deuses de segunda categoria, ou filho dos deuses, ou coisa parecida, e eles resolvem também descer para tomar mulheres para si. Essa história é narrada também nas tabuletas da Suméria. Então, portanto, a Bíblia imitou as tabuletas da Suméria e não as tabuletas da Suméria imitaram a Bíblia. E diferente de alguns que defendem de que a Bíblia é real, é verdadeira, é verossímil, porque as tabuletas da Suméria estão confirmando o que a Bíblia escreveu, como se a Bíblia tivesse
surgido antes. Não, a Bíblia é um plágio das tabuletas da Suméria. Então, chamam aquele arqueólogo, que eu não vou dizer nome aqui, né? Muito sábio, né? Que defende o design inteligente. Aí ele vem e diz, não, porque as tabuletas da Suméria estão aí para confirmar o que a Bíblia diz. A Bíblia que foi manipulada ao longo do tempo. Né? A Bíblia que foi manipulada ao longo do tempo. Pela uma casta de seres, de pessoas que descendiam de uma ramificação de determinado grupo. Se a gente falar aqui, a gente vai pegar strike do YouTube, porque o YouTube pode não pagar. A gente faz grandes benefícios aqui trazendo material. Eles só vão pagar alguém monetizar com 1.000. Mas para tirar do ar coisa eles fazem. Eles praticam também censura. Né? Engraçado que eles são contra a censura, mas eles praticam censura. Né? As contradições. Né? Então, para você ter uma ideia de como do que a gente está falando, né? Deixa eu olhar aqui agora. Um texto aqui, tá? E eu vamos olhar aqui um texto muito interessante, que é o Gênesis 6, eu vou baixar aqui, né? Está em espanhol, portanto, né? Está em espanhol, tá, gente? Então, se vocês não entendem de espanhol, eu também não entendo, mas a gente vai tentar encontrar aqui algumas coisas, tá? Vamos lá. Gênesis 2, vamos lá para Gênesis 6. Tá, então chegamos ao Gênesis 6 e vamos pegar o Gênesis 6:1, olha bem aqui, ó, tá aqui, ó. Tá, e diz assim, ó, também, né, sucedeu, ou aconteceu, ou ocorreu, que quando, tá, começaram os homens, né, muitos se alegar a suceder, acontecer sobre, em cima, arriba, né, de lá, tá, da terra, e também eles tiveram hijas, filhas, ok? Que foram, legaram, sucederam ou aconteceram, né? Nasceram. Tá? E aí o que é que acontece? Havendo visto pelo embargo, tá? Eu vou pegar aqui o que diz aqui. Diz aqui hijas de los hombres, deposto que buenas, excelentes, convenientes, né? Que eles queriam mulheres convenientes, né? Excelentes, convenientes, com essa sendo relação, tomaram para eles mesmos, tá? Para eles mesmos, mulheres, esposas, de todas a qual eles quiseram, e elegeram ou selecionaram, tá? Também digo, o Senhor, né? Jeová, olha, o Javé aqui, ó, Deus ou
ele se irrita, né? E ele diz que eu nunca vou permanecer, meu espírito não vai permanecer com os homens. Isso aqui está aqui, mas nós podemos também pegar aqui a Tanakh e nós vamos ver aqui, ó, capítulo 6, olha, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Também está em espanhol. Em tempo quando os homens empezaram a multiplicar-se em la terra, e hijas foram nascidas a eles, né? Quando os homens se multiplicaram na terra e filhas lhe apareceram, os filhos de Elohim, tá? Vieram lá, viram que lá as filhas dos homens eram atrativas e tomaram esposas para si, qualquer que escolhessem. Então Javé disse: meu ruach não permanecerá entre os homens, tá? Veja que é essa história. Javé fica enciumado exatamente porque nós vamos ver aqui em outra Bíblia para você entender que em um determinado momento o Javé Enlil, que é o mesmo Ial da Baote, ele resolve, né? Ele resolve acabar com tudo. Tá aqui, ó. Então vamos pegar o 6, tá? 2, capítulo 6, vamos lá. Capítulo 5. E o capítulo 6, que está bem por aqui, né? O 6. É o tempo quando os homens empezaram e multiplicar-se na terra, filhas lhe foram nascidas. E os filhos do Elohim vieram lá, ilhas dos homens, eram atrativas, e lhe tomaram para por mulheres. Tá? Olha só. E isso daqui é importante. Olha o que ele diz aqui. A hora os Nephilim estavam sobre a terra naqueles dias, e depois também, quando os filhos de Elohim se chegaram às ilhas dos homens, e los engendraram. Tá? Esse é o versículo 4. Quando você pega aqui no grego, tá? O versículo 4, no versículo 4, tá? Diz que quando os gigantes, ó, gigantes, tá aqui, ó, eles traduziram Nephilim por gigantes, estavam, né, em cima da terra, e diz também que eles, e depois também daqueles dias, eles continuaram. Aqui no grego, gente, ela é uma tradução, tá? Que a Septuaginta, quando foi escrita, muitas palavras hebraicas já não eram faladas em Alexandria. Então, quando eles traduziram, eles colocaram lá algumas coisas interessantes. Tanto que tem muitas variantes do texto da Septuaginta para o texto hebraico. Ok? Beleza? Por que eu quis abrir esse aspecto aqui? Para que a gente possa aqui voltar aqui, ó, tá? Estes seres, tá? Por que eles vão dizer que os arcontes são reptilianos? Tá? E aqui eu quero colocar um ponto de vista de que, de alguma forma, eu não concordo. Por quê? Porque os reptilianos, tá? Eles são muito mais sanguíneos do que da aparência. Você não vai encontrar reptiliano por aí com língua de largato, com pele de largato, tá? Porque é um tipo sanguíneo, e eles sabem disso. Os soberanos do mundo sabem disso.
tá? Os soberanos do mundo sabem disso. Tanto é verdade que essa raça reptiliana, eles entram em período de hibernação. Ok? Tem períodos que eles devem hibernar. Eles são descendentes de Caim. São cainitas. Por aí eu estou dizendo para você. Então, quando você vê por aí gente dizendo assim que fulano dos Anzós Pereira, um grande famoso, morreu, cuidado. Tá? Cuidado. Tem muito engano por aí. Tá? Ele assume arrogantemente que é o ser supremo. Quem? O Proarchon, o Demiurgo. Não respeita limites e tenta invadir o mundo humano. Objetivo absurdo, fadado ao fracasso. No entanto, pode assediar e confundir a espécie humana a ponto de poder perder contato com Sofia e os deuses plerômicos. Tá? Seu próprio habitat é se tornar uma horda de zumbis irracionais. Este é o perigo final da invasão alienígena em termos gnósticos. Não faltam evidências de que hoje estamos no limiar desse drama absurdo e alienante. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Diz aqui o controle espiritual. Controle espiritual. Quando comecei a escrever Not in Imagem, não é a imagem, por volta de 1996, mergulhei profundamente na investigação do fenômeno ET-UFO. No total, analisei aproximadamente 150 livros e ele diz: conversei com muitas pessoas que viram máquinas voadoras e foram abduzidas. Também usei meus próprios encontros com voladores de Castaneda ao longo de muitos anos como fonte. Entre todos os pesquisadores do enigma alienígena, encontrei em Jacques Vallée, um diagnóstico desconstrutivo e uma visão estreitamente compatível com as fontes gnósticas. Vallée, em francês, e seu mentor, Alain Hynek, inicialmente viram o fenômeno ET-UFO como benevolente, mas depois concluíram que não. Eu concordo totalmente. A análise sofisticada e aprofundada de Vallée, esse nome é francês, está alinhada com a outra mente notável no campo, que é o John Keel, que vê os alienígenas como enganadores, mas não como trapaceiros dispostos a nos enganar de maneira gentil e instrutiva. Vallée e Keel observam que a especulação de ETs e OVNIs tende a desenvolver dimensões religiosas, algo claramente visto no zelo messiânico de Stephen Greer, líder da Disclosure Project. Sei lá, esse é um nome em inglês, tá? Em nome inglês é complicado. Tá? Um gnóstico vivendo hoje talvez comentasse: sim, mas já temos uma religião alienígena na Terra, o judaico-cristianismo, uma invenção criada por um monstro reptiliano. Meus estudos estão resumidos no artigo 9 teorias sobre o contato extraterrestre. Entre eles está a teoria de Zacarias Sitchin, supostamente retirado de tabuletas cuneiformes sumérias, embora as traduções de Sitchin sejam
altamente duvidosos, dos antigos astronautas de Erich von Däniken e of Biblical Ufology, que afirma que as visitas divinas da Bíblia são relatos de encontro alienígena. Tá? Então, esta terceira hipótese, que seria a possibilidade destruída pela desconstrução gnóstica, que mostra que os anjos são de fato alienígenas, provavelmente arcontes disfarçados, mas não há nenhum plano divino operando através deles, e que Deus que os envia definitivamente não é do nosso lado, nunca foi. Tá? O sequestro de que falam os evangélicos é uma novela absurda sobre um resgate realizado por arcontes. Quanto aos cenários, Sintig de uma espécie escrava, agora amplamente adotado e irrefletidamente repetido por muitas pessoas e refutado frontalmente por vários textos gnósticos que descrevem como os arcontes queriam usurpar Eva e plantar sua semente nela, mas falharam. Tá? Eles queriam engravidar Eva. Ok? Tudo para a ilusão do incesto do programa de mistura de espécies alienígenas. Os arcontes não podem lidar com o genoma humano. A alegação de que eles podem fazer isso é uma mentira arcôntica. Tá? O que ele está aqui? Ele está tentando aqui, o escritor está mostrando aqui que a visão de Sintig, Zachariasen, de que houve uma manipulação genética, seria absurda. Eu não concordo com o escritor do texto aqui. Por que não? Porque os arcontes têm sim poder para fazer manipulações genéticas. E o fizeram. Tá? Então é importante a gente ter essa noção. Veja que eu trago o texto aqui, não é só textos que concordam com a minha visão de mundo, eu trago o texto aqui que abrange uma vertente enorme de pessoas que pensam esses aspectos, tá, do gnosticismo ligado aos aspectos ufológicos, mostrando que esses seres, tá, que lá na Suméria apareceram como os Anunnakis, que na Bíblia foram descritos como Elohim, tá, e outros em várias culturas, nada mais são de que os arcontes. Os arcontes. Tá? E eles não só manipularam geneticamente, eles continuam manipulando o nosso planeta, tá? E fazendo uma manipulação mental, que é muito pior, que é o controle mental das massas. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa leiga que chega num canal tentar entender isso. E eu não espero que você entenda de imediato. Eu espero que você saia pesquisando, como eu. Corra atrás de textos, corra atrás de livros, corra atrás de visões. Procure livros sobre a gnose. Os livros gnósticos, não é sobre a gnose. É livros da biblioteca de Nag Hammadi. Tá? Procure. Tá? Leia o livro da editora Garbalux, tá? O Evangelho Gnóstico de João, ou a Gnose de João, tá? E valendo outros livros que devem existir, tá? Muitos só tem em inglês, sobre a gnose. E vocês vão perceber que os gnósticos não tinham uma visão espiritualista. Eles esconderam uma verdade por trás de um misticismo
para poder falar o que eles observavam. Isso aí há 2.000 anos atrás, gente. Tá? Eles eram pessoas que interpretavam perfeitamente as informações que chegavam a eles de tantas coisas. Eles viram muito mais coisas do que nós. Você pode ter certeza disso. Ok? Então eu quero desejar a você que você não abandone esse canal. Me ajude a divulgar esse canal. A gente tem um projeto e esse projeto é chegar a 1.000 pessoas inscritas nesse canal até o final do ano. Ok? Me ajuda aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe, informe outras pessoas, divulgue nas suas redes sociais esse canal aqui. Né? Eu sei que eu vou incomodar um monte de gente na hora que esse canal começar a evoluir. Mas a gente enfrenta. Forte abraço e até o próximo vídeo.